A mudança de Lewis Hamilton da Mercedes para a Ferrari é tão complicada quanto empolgante e isso tem um preço. Hamilton é o único piloto que vai trocar de equipe em 2025 sem poder começar a preparação mais cedo no teste pós-temporada em Abu Dhabi. Sempre tem algo meio simbólico quando você vê um rosto novo, num lugar novo, nesse teste. É meio que o dia zero de 2025 e permite dar uma espiada no futuro. Vai ter bastante disso em Abu Dhabi, já que metade do grid de 2025 vai ser diferente do de 2024. As mudanças mais simples, como a de Kimi Antonelli, substituto de Hamilton, que vai pilotar para a Mercedes no teste, obviamente não são um problema. Mas o antecessor de Hamilton na Ferrari, Carlos Sainz, já vai andar para a Williams. A Haas concordou que Nico Hülkenberg se junte a Sauber. A Alpine vai permitir que Esteban Ocon tenha um primeiro contato com a Haas, embora, para mostrar como as coisas podem ficar complicadas, ele teve que abrir mão da última corrida do ano e cortar totalmente os laços com a Alpine. A gente não vai ter todos os pilotos de 2025 nas suas novas equipes, mas por motivos específicos. Ollie Bearman, por exemplo, não pode mais entrar como jovem piloto da Haas porque já fez 3 corridas no ano. Já a Red Bull vai ser pilotada por Yuki Tsunoda como um favor ao parceiro de motor, a Honda. Mas considerando somente aqueles que estreiam em equipes novas em 2025, Hamilton vai ser a exceção. O sentimento de nova era, que vem junto com o teste pós-temporada, teria feito muito mais barulho se Hamilton estivesse no cockpit da Ferrari. A mudança dele é a maior de todas as mudanças de line-up para 2025. Foi ela que deu início a uma dança das cadeiras frenética nesse ano e é uma das histórias mais marcantes da Fórmula 1 nos últimos tempos. Então, a primeira vez que esse piloto e essa equipe trabalharem juntos vai gerar aquele sentimento de caramba, ele mudou de equipe mesmo. Hamilton disse que não estava animado com a ideia de estrear pela Ferrari em Abu Dhabi. Infelizmente para a Ferrari e para todos que estavam empolgados com o início da era Hamilton, todo mundo vai ter que esperar um pouco mais. Mas a gente daqui a pouco fala sobre as consequências desse atraso e como ele vai realmente acontecer. Pelo tempão que ficou na Mercedes, pelo seu perfil e provavelmente por uma boa dose de competitividade, Hamilton não está recebendo a cortesia habitual de um início antecipado, o que não é surpresa. Os contratos dos pilotos vão até 31 de dezembro, então você sempre precisa que a equipe atual faça o favor de liberar o piloto antes. Por exemplo, o Ocon, ele ia pilotar a Haas nos testes pós-temporada e visitar as fábricas em Enston e Virri para se despedir, só que não deu para conciliar essas duas coisas. Já Hamilton tem seus próprios compromissos com a Mercedes, que são um pouco mais extensos. Ele vai fazer uma turnê de despedidas pelos locais chaves da Mercedes, como as fábricas da equipe e de motores no Reino Unido, a sede da Mercedes na Alemanha e também o parceiro de longa data Petronas na Malásia. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, diz que são muitas atividades planejadas, a ponto de quando ele e Hamilton discutiram brevemente sobre ser liberado para andar pela Ferrari, o próprio piloto percebeu que não daria. Hamilton disse que o chefe da Ferrari, Fred Vasseur, queria essa estreia antecipada, mas nem se deu ao trabalho de pedir liberação para a Mercedes. Os contratos existem para serem respeitados, diz Vasseur. O fato de ele ter liberado Sainz para guiar pela Williams não significa que a Mercedes tivesse que fazer o mesmo por Hamilton. Claro, a Mercedes talvez não estivesse muito disposta a ajudar Hamilton. Afinal, foi uma saída inesperada para a Ferrari no começo do ano. Sem contar que as duas equipes são concorrentes diretas. Você pode achar que Hamilton deveria ter tratamento especial pelo sucesso que trouxe para a Mercedes. Mas ele de certa forma já está tendo esse tratamento, já que vai ser uma baita despedida. Isso reflete o fato de que a Mercedes valoriza uma despedida adequada, mesmo que na pista 2024 tenha sido um ano amargo. Havia especulações sobre a qualidade da relação de Hamilton com a equipe. Isso veio depois dos comentários que ele fez no Brasil, que deram margem a sugestões de que ele poderia sair mais cedo. Também houve a revelação dos comentários de Toto Wolff, feitos para um livro interno da Mercedes, sobre a saída de Hamilton ser, no final das contas, uma coisa boa para a equipe devido à vida útil que as pessoas têm. A coisa continuou no Qatar. Hamilton teve o fim de semana tão negativo que quase quis estacionar o carro durante a prova. Mercedes e Hamilton estão quase vivendo dois cenários paralelos.
É um fim de ano decepcionante e até meio amargo para um casamento que teve momentos tão vitoriosos, mas vem com uma celebração de tudo o que aconteceu antes desse capítulo final. Ok, isso causou certo desconforto em alguns momentos, mas se o relacionamento estivesse realmente abalado e se não houvesse interesse nas atividades pós-temporada, Mercedes e Hamilton poderiam ter seguido o exemplo da Alpine com Ocon e simplesmente terem dito adeus. Hamilton não quer continuar pilotando o carro atual. Já seu substituto, Kimi Antonelli, se beneficiaria de um começo antecipado em 2025. Seria bom para todos, se não fosse pelas obrigações contratuais e pelo desejo de encerrar tudo de forma adequada. Normalmente, um piloto não é impedido de se juntar à sua nova equipe mais cedo se for uma troca comum de equipes. Mas há momentos em que as equipes simplesmente se recusam a liberar os pilotos, especialmente quando a troca é mais embaraçosa, seja porque o piloto está indo para um rival ou por algum tipo de rancor. Por exemplo, a Red Bull impediu Sebastian Vettel de correr pela Ferrari no teste pós-temporada de 2014. A polêmica foi enorme, porque Vettel afirmou que tinha sido autorizado a correr, mas que depois a Red Bull mudou de ideia. A própria Red Bull se envolveu em outra negativa alguns anos depois. Daniel Ricciardo irritou a Red Bull com a decisão de ir para a Renault em 2019. Pela natureza contenciosa da saída e pelo fato de a Red Bull e sua ex-fornecedora de motores, a Renault, terem uma história recente muito tóxica na época, não foi surpresa que ele não fosse autorizado a ir para o fabricante francês. A mudança de Hamilton da Mercedes para a Ferrari é mais parecida com a de Vettel. Embora nunca tenha havido um conflito público, a notícia da mudança causou impacto em fevereiro. Ele ainda está sob contrato, tem outras obrigações, e a Ferrari é um destino mais sensível do que seria, por exemplo, uma mudança para uma equipe do pelotão do meio. Cabe uma pergunta: se todas as partes estivessem em sintonia, a participação de Lewis nos testes pela Ferrari poderia ter sido facilitada? Embora não seja uma comparação exata, sim, a Mercedes permitiu em 2021 que Valtteri Bottas pilotasse pela Sauber no final do ano. Detalhe, o finlandês teve a própria festa de despedida na base da equipe em Brackley naquela semana. Ok, talvez não coubessem na agenda de Hamilton mais 48 horas em Abu Dhabi, e qualquer sensibilidade comercial talvez pudesse ter sido contornada. Mas veja, a Aston Martin conseguiu colocar Alonso num carro sem patrocínios no final de 2022. E, convenhamos, Hamilton correndo de vermelho, mesmo sem patrocinadores, ainda teria muito mais valor e significado. No final, parece que seria possível, sim, mas voltando a um ponto anterior, Hamilton não se incomodou muito com o fato de a Mercedes não liberar. Afinal, ele não estava muito afim de fazer publicamente esse teste num lugar, digamos, sem alma. Então, não faz muito sentido alguém ficar indignado em nome dele. Como consequência disso tudo, a primeira volta de Hamilton num carro da Ferrari fica para o ano que vem. Ele sabe que isso pode atrasar o contato com a equipe e com os processos, e atrapalha um pouco o início de 2025, com ainda mais coisas a ser feitas num curto período. O teste no final da temporada não é a bala de prata para o ano seguinte, mas ajuda a acelerar o processo. Não fazer o teste significa que Hamilton vai ter uma lista longa de coisas que ele não vai poder concluir com certa antecedência. Por exemplo, fazer o primeiro ajuste no assento, se familiarizar com a nova disposição do volante, trabalhar com uma equipe de engenharia nova pela primeira vez, sentir como a Ferrari se comporta na pista e, claro, oferecer à equipe uma comparação direta com a Mercedes. Tudo isso ajudaria a tornar janeiro mais tranquilo. Ele e a Ferrari começariam com o pé direito no primeiro dia dele em Maranello, refinando coisas como o conforto do assento ou a aderência ao volante. Ele teria uma referência real para o simulador, entendendo os pontos fortes e fracos do carro. Mas veja, o inglês não vai esperar até o teste pré-temporada. A Ferrari tem um ótimo programa com carros mais antigos. Então, é provável que Hamilton pilote um Ferrari da era atual em Fiorano para começar a se adaptar à equipe. Só que ele não vai estar totalmente atualizado. O uso do carro de 2023 nesses testes vai ser permitido a partir de janeiro de 2025. Seria lógico para a Ferrari fazer isso. O carro de 2022 pode ser mais conveniente, já que tem um programa existente ao redor dele com motores e peças de reposição disponíveis. Mas a Ferrari teve bastante tempo para planejar um teste com o carro de 2023. Quanto mais recente for o carro, mais relevante ele vai ser.
Tem outras maneiras de Hamilton entrar no carro da Ferrari antes dos testes oficiais da pré-temporada. O carro de 2025 provavelmente vai ser usado num evento promocional conhecido como dias de filmagem, até porque a Ferrari sempre faz um shakedown antes do primeiro teste. Isso vai ser valioso para Hamilton. O problema é que esses dias são limitados a 200 km e ele ainda vai ter que dividir o carro com Charles Leclerc. Então, mesmo que os testes com os carros mais antigos sejam mais voltados para ajudar pilotos novatos, e Hamilton está longe de ser um, faz muito sentido para a Ferrari usá-los como um mecanismo para a estreia de Hamilton. É o que a escuderia tem para hoje, já que não vai poder usar Abu Dhabi como todos os demais.